Oi, aqui é a Nanda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje vamos falar sobre expectativas. Você cria muitas expectativas? Expectativa de como vai ser uma festa, expectativa de como vai ser uma viagem, ou expectativa em relação às pessoas e suas atitudes. Você é assim? Eu sou assim, eu crio muitas expectativas. Mas hoje eu quero focar mais sobre a expectativa que as mulheres têm em relação às atitudes dos homens. Específico, né? Eu sei. Mas o que me inspirou a fazer esse episódio? Tem um meme, para quem não sabe, meme é uma piada de internet, digamos assim. E esse meme é de um programa que chama 90 Dias para Casar. Nesse programa, um casal se conhece na internet, normalmente cada um é de um país diferente, e eles se conhecem na internet e depois eles acabam se encontrando pessoalmente e tem 90 dias para eles se casarem. Então eles conhecem a família um do outro, convivem, tal, nananã. E eles têm esses 90 dias para casar. E tem um casal específico que é a Larissa, e um outro cara que eu não lembro o nome dele. Acho que é coach, mas eu não tenho certeza. Mas vamos chamar ele de embuste, porque ele é um embuste. A Larissa é um embuste. A Larissa é uma mulher brasileira e ela conhece o embuste pela internet e ela vai para os Estados Unidos conhecer o embuste pessoalmente, né? E fazer parte do programa e tudo mais, 90 dias, nananã. E aí, ele vai buscar a Larissa no aeroporto. No aeroporto. E a primeira coisa que a Larissa fala pro embuste é: Where's my flowers? Ou seja, cadê minhas flores? Cadê minhas flores? Onde estão minhas flores? Você não me trouxe flores. Ela fica indignada porque o cara chega lá no aeroporto para buscar ela de mãos vazias. E aí ela fica muito chateada, assim, ela realmente fica muito magoada, porque ela repete isso durante o episódio, né, sobre as flores. Ela fala muito, ai, você não me trouxe flores, cadê minhas flores? Flores, flores, flores. Você devia ter trazido flores ou chocolates, enfim. Contanto que tem uma hora que eles estão passando, assim, em frente a uma máquina que tem algumas flores lá que você pode comprar, né? E aí ela aponta e ela fala assim: aí ó, flores. E aí ele fala $20. E aí, tipo assim, né? Você acha que eu vou gastar $20 pra comprar flores pra você? E ela ficou, exatamente, $20, sabe? Você não tem $20 pra comprar flores pra mim. Ai, então assim, a Larissa, ela cria uma expectativa assim na cabeça dela e essa expectativa acaba sendo frustrada. E foi daí que eu tirei essa ideia de fazer esse episódio. Você já teve esse tipo de expectativa de criar uma situação na sua cabeça e depois se frustrar porque não aconteceu exatamente como você estava pensando? Eu aposto que sim, né? Eu tenho um exemplo. Desculpa, amor, te amo, mas eu vou ter que falar, eu vou ter que contar essa história. E é o seguinte: tem uma doceria que eu gosto muito, muito. E tinha uma unidade aqui perto da minha casa, só que eu nunca vi essa outras unidades dessa doceria, porque não é aquele tipo de franquia que a cada esquina tem uma loja, sabe? E não é assim. Então, tinha essa unidade perto da minha casa, ela fechou, fiquei chateadíssima. Porque nessa doceria tem uma bomba de chocolate que eu amo, eu acho muito boa. Eu não consigo achar nenhuma bomba de chocolate tão gostosa quanto dessa doceria. E aí, eu tava conversando com o João, né, meu namorado, sobre essa doceria, enfim, porque acho que a gente passou em frente e aí viu que tava fechada. Eu falei, poxa, que pena, né, tá fechada, nunca mais vou comer a bomba de chocolate dessa doceria. Enfim.
E nessa mesma semana que a gente tava conversando sobre isso, ele mandou uma mensagem: Ai, amor, você não sabe. Achei a doceria lá que você gosta aqui não sei onde, né? Legal, não sei o quê. Aí eu fiquei, nossa, que legal, né? Que bom saber que tem outras unidades, assim, né? Que eu, né, se bater uma vontade muito forte, eu posso ir lá. Enfim, bom saber que não existe só unidade perto da minha casa. E aí, a partir daquele momento que ele mandou aquela mensagem, eu comecei a criar uma expectativa de que ele ia chegar, ele ia me encontrar com uma bomba de chocolate em mãos para me agradar de surpresa. Ele me encontrou e cadê minha bomba? Cadê minha bomba de chocolate? Where is my bomba de chocolate? João chegou de mãos vazias. E aí eu falei, poxa, você não trouxe uma bomba de chocolate pra mim? Fiquei chateada, falei pra ele, né? E aí ele falou, eu até pensei em trazer, mas eu não trouxe, porque a gente comeu muito chocolate, muito doce nesse final de semana. Aí eu achei que ia ser doce demais. Ou seja, o querido pensou mais na minha saúde do que na minha expectativa em cima da bomba de chocolate. Mas eu te pergunto, João, where is my bomba de chocolate? Ai, gente. Enfim, né? Eu sou uma pessoa que cria realmente muitas expectativas. Eu tenho, inclusive, trabalhado isso em mim, porque é ruim, né? Você criar expectativas não é uma coisa necessariamente muito boa, porque você pode se frustrar com muito mais facilidade. E aí, né, ninguém gosta de ficar frustrado. E eu sempre pensei assim, na minha visão, parece que as mulheres criam muito mais expectativas do que os homens. Fontes. Aqui, vozes da minha cabeça. Mas, assim, é uma convivência que eu tenho, sabe? É uma. Dentro da minha bolha e pelo que eu consumo, o tipo de conteúdo que eu consumo, me parece que as mulheres que criam mais expectativas que os homens, principalmente em relação a esse tipo de atitude, né? Mais romântica, digamos assim. E então, uma das minhas fontes de pesquisa é TikTok. Eu consumo TikTok, né? Então eu sou uma consumista de TikTok. E tem uma trend assim que são mulheres, né, mandando mensagem pro cara. Ai, amor, estou de TPM, estou com muita cólica. Aí, expectativa. O cara chega e fala: então vou levar uma bomba de chocolate pra você. Vou te levar flores, vou fazer massagem nos seus pés, vou cuidar de você como uma princesa e levar muitas coisas gostosas pra você comer. Não, não, não. Aí, realidade. Ai, amor, toma um remédio. E é exatamente isso que acontece. Vai falar que não é. É exatamente isso que acontece. Ai, ai. E isso tudo, gente, na verdade, o episódio todo que eu tô falando de uma visão, assim, eu tenho um relacionamento hétero, né? Então eu também tô falando de uma visão, né, de um relacionamento hétero e completamente generalizada, tá? Então não é, ai, toda mulher é assim, todo homem é assim. Não. Mas é que eu tô falando realmente de uma maneira generalizada pra gente conseguir aqui construir essa conversa, né? E aí, esse assunto sobre as expectativas de mulheres, que as mulheres têm em cima de atitudes de homens, e enfim, sempre me deixou muito reflexiva. E eu, escrevendo o roteiro desse episódio, eu lembrei de uma frase, na verdade é a introdução de uma música da Beyoncé. O nome da música é Flawless, tá? E é uma frase de uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie. Eu não sei a pronúncia do nome dela correto, tá, gente? Então, desculpa. A Chimamanda Adichie, essa escritora nigeriana fala o seguinte:
A frase ela é bem maior do que eu coloquei aqui, mas eu fiz um recorte dessa parte porque é a que cabe no nosso episódio, tá? Então ela fala assim: pelo fato de ser mulher, espera-se que eu aspire ao casamento. Espera-se que eu faça minhas escolhas de vida, sempre tendo em mente que o casamento é o mais importante. Agora, o casamento pode ser uma fonte de alegria, amor e apoio mútuo. Mas por que ensinamos as meninas a aspirar ao casamento e não ensinamos o mesmo aos meninos? Essa frase é assim, uau! Ela é muito boa, sério, ela faz total sentido. Por quê? Como que a gente cria duas pessoas, né? Vamos colocar aqui, dois ratinhos, uma mulher e um homem. Como que a gente cria essas duas pessoas para induzir a mulher a ter um certo tipo de expectativa e o homem um certo tipo de expectativa completamente diferente da mulher? Como que a gente espera que esses dois se relacionem e tenham um relacionamento saudável, bom, gostoso, e que não tenha um tipo de conflito, né, de expectativas? Como que a gente espera isso? De novo, falando aqui de uma visão de relacionamento heterossexual, tá? Como que a gente vai esperar isso, né? Na verdade, sempre vai ter um conflito, vai ter algum conflito lá. Porque cada um foi ensinado de maneiras completamente diferentes, né? E não tô falando, né? Tô falando, obviamente, dessa parte, né? Porque, óbvio, cada um foi ensinado de maneiras completamente diferentes que outras pessoas. Então, né, espero que vocês estejam me entendendo aqui. Não, ai, nossa, mas não é exatamente assim. Enfim, entendam o que eu tô falando, tá? Pelo amor de Deus. Enfim, como que a gente espera que a mulher tenha um relacionamento bom e saudável e gostoso com o homem, sendo que ele tem um tipo de criação completamente diferente, uma visão completamente diferente do que é relacionamento. E sendo que a mulher tem uma visão de relacionamento completamente diferente, sabe? De uma forma generalizada falando. E nós mulheres, principalmente da minha geração, a gente cresceu vendo o quê? Filmes de princesa, né? Ou filmes de romance em que a mulher ela é muito cuidada pelo homem e ela passa momentos muito legais e gostosos e românticos com o cara, sabe? E a gente acaba criando esse tipo de expectativa. A gente acaba olhando aquilo e falando, nossa, é isso que eu quero. Então é isso que é um relacionamento, né? Pra ter um bom relacionamento, é assim que eu preciso ser tratada, é assim que é a vida, sabe? E você acaba inconscientemente trazendo isso pra você, sabe? Como mulher, assim, você olha aquilo e fala, ah, então é isso, é assim como que eu devo ser tratada e é assim que as mulheres devem ser tratadas. Aí, em contrapartida, temos o cara que tá sendo ensinado a quê? A lutar, ser guerreiro, porque homens crescem assistindo filmes e séries e desenhos de luta. E olha que engraçado, né? Eu tava com meu sobrinho outro dia e ele já assistiu Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, esse tipo de filme, né? E eu tava querendo apresentar um filme diferente pra ele. E eu falei pra ele: "Vamos assistir A Princesa Mononoke". Aí ele falou: "Nana, princesa não, né? Pelo amor de Deus, princesa não". Aí eu falei: "Não, mas a Princesa Mononoke não é esse tipo de princesa. A Princesa Mononoke, ela é guerreira". E aí eu mostrei lá a foto da Princesa Mononoke com sangue na boca, enfim. E aí ele ficou, nossa, essa princesa é legal. Então, assim, olha só, né? Uma criança até que nem é da minha geração, né? Da próxima geração.
ele já pensa assim, ai não, esse tipo de filme não, esse tipo de conteúdo não, né? Ele consome um conteúdo diferente, né? Então, as meninas são induzidas a consumir um tipo de conteúdo e os meninos são induzidos a consumir outro tipo de conteúdo. E aí essas duas figuras eventualmente se encontram para se relacionar e aí tem um boom, choque, um conflito de expectativas. Por quê? Porque a mulher, ela cresceu pensando, eu tenho que ser tratada assim, igual um filme, igual, igual as mulheres de filme de romance e de princesa são tratadas. E os caras, inclusive, vou acrescentar uma questão, né? Os meninos, eles são introduzidos à pornografia muito mais cedo que as mulheres, né? E os caras acabam achando, né, e consumindo, enfim, aquele tipo de conteúdo, né, a pornografia, e inconscientemente ou conscientemente acaba, nossa, então é assim que eu tenho que tratar a mulher. Ou seja, é transando com ela, gozando e indo embora, sabe? É pra isso que serve mulher. Porque, né, nenhuma pornografia vai ter lá o cara levando chocolates, bomba de chocolate, flores, entendeu? Pra mulher e ai meu Deus, e romance, e eles vão ter um date lindo na praça, sabe? E vai ser uma noite gostosa, ai, 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 aí eles vão começar a se envolver romanticamente, sabe? Não vai ser assim o pornô. Na verdade, o pornô, ele é tipo assim, a mulher é tratada como a escória da sociedade, né? Tipo, ela realmente serve pra te satisfazer sexualmente e depois você vira as costas, vai embora e é isso, sabe? E tô nem aí do que ela tá sentindo, se ela sentiu dor, se ela gozou também, se ela ficou bem, se ela tá feliz. Tô nem aí, sabe? E aí você tem esses dois conflitos, né? É claro que assim, se você é um homem de 30 mais, né, de 30 anos ou mais nas costas que ainda pensa assim e tem esse tipo de atitude, você é um merda. Tá, você é um merda. Porque assim, não tem cabimento você achar que é isso, um relacionamento, né? Vamos lá. Tô falando aqui de uma visão em que o cara é uma criança, né, que cresce assim. E ele tem que se desconstruir de alguma maneira, né? Então, assim, se você continua tendo esse tipo de atitude, você não tenta mudar e percebe que, nossa, eu fui criado pela pornografia nesse sentido. Então, assim, não é positivo isso, eu preciso mudar. Sabe, se você não tem esse tipo de visão, amigo, vamos evoluir, né? Pelo amor de Deus, vamos evoluir. Porque não é assim a vida, né? E também não é assim a vida também da mulher, da visão dela de filme, de romance. Enfim, tudo isso para dizer que existe esse tipo de conflito de expectativas, né? Então a mulher acaba tendo a expectativa de que ela vai ser tratada como uma mulher de filme de romance e os homens têm a expectativa de que o romance na verdade é só transar e gozar e ir embora, sabe? Resumidamente, é isso. Mas assim, ao mesmo tempo, eu fico pensando que tudo é conversável, sabe? Tipo, eu acho que os dois lados precisam estar abertos a mudar. Tanto a mulher em relação às expectativas que ela cria e não fala, e aí acaba frustrada e chateada, e aí tem uma certa discussão dentro do relacionamento, sabe? Então, por exemplo, eu já tive uma época do meu relacionamento que eu tive esse tipo de conflito. Que eu esperava muito de certas atitudes assim, que acabava que eu era completamente frustrada e eu ficava muito chateada
Porque as expectativas que eu tinha colocado para aquela situação não foram atingidas. E eu tive que conversar, né? Eu tive que conversar e explicar: olha, eu quero que você me traga bombas de chocolate. Para que a pessoa possa entender e mudar, entende? Porque assim, o cara, ele não é obrigado a adivinhar também o que você sente, o que você quer, entende? Como você gostaria de ser tratada. É claro que tem assim, tem um mínimo de que você deve fazer pra manter um relacionamento bom, gostoso, saudável, né? Mas eu tô falando realmente da parte da expectativa, tá, gente? Então, de expectativa. Se eu tenho expectativa de dele chegar com chocolate quando eu tiver com TPM e tal, eu tenho que falar para que ele possa mudar essa atitude dele, né? Assim como ele deve me ouvir para que ele mude esse tipo de atitude. Porque eu acho que isso é uma conversa, tem que ser uma conversa, para que os dois possam é, mudar assim o relacionamento e seja um bom relacionamento, né? Porque a partir do momento que você só tem expectativas frustradas, você acaba sendo só frustrada no seu relacionamento. E o cara que também não ouve e não muda, sabe assim? Então, pra que ficar junto assim? Porque precisa ser uma troca, né? Então, os dois precisam estar lá e entender e mudar, e isso precisa ser conversado. Porque é isso, a gente não pode esperar que a outra pessoa simplesmente adivinhe o que a gente está pensando. Então isso tem que ser conversado. E conversa é diferente de você cobrar. Porque a partir do momento que você tem que ficar cobrando a mesma coisa que você já tinha falado, aí, minha filha, tem uma notícia para você. Termine esse relacionamento. Porque você. Então quer dizer que o cara não liga muito provavelmente pro que você pensa ou pro que você pro que você sente, certo? Porque se ele ligasse e se ele entendesse, se ele validasse o seu sentimento de que você tem expectativas de ganhar presentinhos, né? Ele tomaria mais cuidado para conseguir te agradar naquele sentido, né? E porque eu também acho que isso tudo, né? Por que eu acho também que deve ser falado? Porque eu acho que isso também tá ligado, primeiro, com o tipo de criação, né? Então, assim, às vezes o cara ele não foi ensinado. E não que você tem que ensinar, porque você não é a mãe dele. Mas se você quer ter um relacionamento, né? Querendo ou não, você vai ter que ter esse tipo de diálogo. Mas enfim. É... Isso tem que ser conversado, porque às vezes isso está ligado não só à criação, mas também como a linguagem de amor. Eu não vou abordar esse assunto hoje, até porque ele é comprido, né? E daria só um episódio sobre as linguagens de amor. Mas cada pessoa tem a sua maneira de demonstrar amor e de se sentir amado, certo? Então, a minha maneira de demonstrar amor e de me sentir amada é diferente da do João, por exemplo, né? Então, eu sou uma pessoa que gosto de ganhar presente. E não quer dizer que, ai, precisa ser um diamante o mais caro e nananã, sabe? Não, é assim, ai, tô andando na rua, vi essa flor, sei que você coleciona flores, ou sei lá, vi essa planta e achei bonita e aí eu trouxe pra você. Meu, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo naquele dia, porque eu sou assim. Eu sou assim, se você me der uma batata, uma pedra, um desenho, um rabisco, sabe? Eu vou ficar muito feliz. De verdade, genuinamente. Porque eu sou assim, eu gosto desse tipo de agrado. Eu vou olhar pra você e vou falar, nossa, você me ama de verdade, sabe? Porque pra mim isso é um tipo de carinho e de afeto, porque também é assim que eu gosto de demonstrar o meu amor e meu afeto pra pessoa, sabe? Tendo esse tipo de atitude. Então, por isso que eu acho que tem que ser conversado e, né, reiterando.
conversa e não cobrança. Conversa. Olha, é assim que eu gosto de ser amada. É assim que eu gosto de que você me demonstre amor, é trazendo uma bomba de chocolate. Então, quando eu tive essa questão no meu relacionamento, a gente pegou, né? A gente conversou, e e o João mudou, entendeu? Ele mudou, então ele já, né, traz chocolate pra mim, traz uma plantinha pra mim, traz uma florzinha pra mim. Então assim, ele mudou, assim como eu também, né, tenho que mudar e moldar o meu tipo de afeto pra ele, pra também poder agradar ele. Não quer dizer que eu tô me mudando completamente por ele e ele se mudando pra mim, entende? Mas assim, é um mínimo detalhe, porque não vai te fazer mal, sabe? Então é isso, conversa. Conversa, tudo tem que ser conversado, entende? Para que as expectativas sejam alinhadas, né? E niveladas. Porque se você tá em um relacionamento em que você tem muita expectativa em relação a alguma coisa e a pessoa não tem, ou ela nem sabe o que tá passando pela sua cabeça, ela nem sabe que aquilo é uma expectativa para você, sabe? Isso acaba, tipo, frustrando, aí acabam os dois se frustrando e ficando chateados com situações que às vezes são até pequenas, né? Então, é isso, o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o que eu quis dizer aqui. E sim, eu sei que em algumas partes eu fui muito sexista, digamos assim. Ah, é coisa de menina, coisa de homem, mulher e homem, nananã, e sabe? Eu sei, e eu sei que eu generalizei muito e tudo mais, mas é só pra gente conseguir ter essa conversa, tá? Que eu fiz tudo isso. Até porque eu sei, né, que não é, nossa, tem programa de menina, tem programa de menino. Não é isso que eu tô querendo dizer e espero que vocês tenham entendido isso genuinamente, tá? Então, vamos para o pensamento no banho da semana. Gente, o pensamento no banho aconteceu hoje. Eu tava indo pra outra cidade a trabalho e eu peguei um Uber. E é outra cidade, então era uma meia hora assim de viagem, sabe? E eu peguei um Uber com essa mulher e a gente tava conversando sobre a vida e sobre a vida profissional. E ela me contou a trajetória dela e foi muito legal, foi uma conversa super bacana. E ela perguntou de mim. Aí ela falou assim: ah, o que que você faz, né? Não sei o quê, né? Aí eu falei: ah, eu tenho. Perguntou quantos anos eu tinha também. Aí eu falei: ah, sou formada em direito e tal, não sei o quê, tenho 25 anos, né? Mas eu não gosto, não. Não, ela falou: você gosta? Aí eu falei: gostar é uma palavra muito forte, né? Mas não, assim, né? Eu sou uma pessoa muito criativa e eu gosto de trabalhar com a minha criatividade, eu gosto de desenhar e tal, e a gente começou a conversar sobre isso. E eu estava com o meu iPad, e eu desenho no digital no iPad, tá? E só para contextualizar. E eu tava com o meu iPad, porque, né, tava indo pro cliente, não queria levar o meu computador, então levei o meu iPad caso eu precisasse acessar alguma coisa, e-mail, enfim. Então tava lá. E aí ela falou: ah, você tem desenho seu aí pra me mostrar? Eu falei: ah, tenho aqui, né, posso te mostrar. Aí eu mostrei pra ela. E aí ela: ai, que lindo, nossa, muito bom, nossa, você é talentosa, não sei o quê. Ela falou: o que você está fazendo da sua vida? Ela foi, tipo, muito sincera, assim, sabe? Ela falou: o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo em direito? Por que você não vai fazer outra coisa? E aí eu, ah, sei lá, né? Tipo, é o que paga as contas e tudo bem, sabe? Não é assim, nossa, como se eu odiasse também. Aí ela falou: não, você tem que fazer alguma coisa que você goste de verdade. Nananã. Ela falou: imagina você olha pra trás, futuramente, e aí você fala: nossa, que merda que eu fiz da minha vida. Ela foi muito sincera, assim, eu amei. Aí eu falei: nossa,
me deixou reflexiva, me trouxe uma crise existencial, me deixou reflexiva, mas foi ótimo. Cheguei como no cliente, né? Nossa, várias questões, várias crises lá, enquanto eu tinha que ficar ouvindo o cliente falando. Ai, gente, é isso o episódio da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Se vocês têm alguma coisa para acrescentar e para me dizer, se vocês têm um ponto de vista, alguma coisa assim, vocês podem deixar um comentário no episódio, tá? Se você entrando no Spotify pelo celular, entra no episódio e tem lá, adicionar o comentário. Eu vou deixar um tutorialzinho no Instagram de como você pode fazer isso. Você pode deixar o seu comentário lá, com alguma questão, com uma dúvida, sei lá, com algum complemento, tá? Deixa o seu comentário, avalie o podcast, compartilhe o podcast, por favor. E também você pode deixar um áudio, se você preferir. Se você tiver muita coisa para falar que não cabe no texto, você pode mandar um áudio. O link para você mandar o áudio está na descrição dos episódios ou na descrição, no sobre, assim, né, do podcast, na página principal do podcast. Você pode clicar naquele link e aí você consegue deixar a sua mensagem de voz, tá? Então, é isso. Um beijo e eu fui!